Eu assisti No Limite. Por que que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Senhoras e senhores, eu sou Rory Moraes, sejam bem-vindos ao meu canal e não repara a bagunça, tá? Deixa aí o seu like, se inscreve aqui no canal e balanga o sininho, porque mais uma vez eu assisti um programa inteiro que me fez refletir sobre o que eu tenho feito com a minha vida, né? No meu último vídeo eu falei sobre o programa Casa Kalimann. Eu fui um dos poucos que tiveram a coragem de ir lá mesmo assistir o programa antes de sair falando mal na internet, porque falar mal é fácil. Aí depois que eu assisti, sim, eu fui lá e saí falando mal, mas com propriedade. Você pode conferir a minha análise técnica e embasada desse programa bizarro aqui no card. E olha só, quem diria, eu também fui um dos poucos desocupados que tiveram a manha de acompanhar esse revival de No Limite. Esse que foi um dos primeiros reality shows do Brasil, foi um baita sucesso na época, eu nem lembrava, mas parece que ele chegou a ter 5 temporadas e há muito tempo se falava nesse retorno, né? Depois de muita espera e do BBB explodir, os realities meio que tomarem conta da TV aberta, a Globo decidiu que era o momento e tentou surfar nessa maré favorável, mas a parada flopou de uma maneira surreal. Nada deu certo nesse reality e vamos tentar entender agora o porquê. Vem comigo. No Limite é um reality show onde os participantes disputam provas que testam sua força, pontaria, velocidade, equilíbrio, resistência e ainda tem que viver em uma situação extremamente precária, dormindo numa cabana velha, tomando chuva, passando frio, ficando à mercê de insetos cabulosos e convivendo com pessoas num estado higiênico pouco favorável. A proposta é demais, né? Quem é que não gosta de assistir pessoas se lascando, passando perrengue em um reality show? É maravilhoso! Mas muitas coisas deram errado na edição 2021 de No Limite. Primeiro, que o programa decidiu que iria fazer a edição com ex-BBBs, pra já gerar aquela curiosidade, né, trazer o público fanático pelo programa pra ver esse aqui também, e até conseguiu juntar um elenco legal com alguns participantes que foram mesmo marcantes ao longo da história do Big Brother, como a Iris, o Kaysar e a Ariadne. Mas eles cometeram um pecado gravíssimo, o de achar que por serem ex-BBBs, né, pessoas meio famosinhas, não precisariam ser apresentados para o público. Afinal de contas, a gente já sabe tudo sobre a Angélica do BBB 15, não é mesmo? Em nenhum momento do programa mostrou quem eram aquelas pessoas. Faltou passar um VT mostrando a vida deles, a família, como foi a participação deles no BBB e o que rolou depois que eles saíram da casa. O primeiro programa já começou com, olha, esse aqui é o time Calango, esse é o Carcará e vamos para a primeira prova. Quê? Calma aí, pô. A partir daí foi ficando quase que impossível a gente torcer por alguém, porque o programa não tinha nenhuma história pra contar. E o pior de tudo, a dinâmica entre os participantes ao longo da temporada também não gerou nenhuma. Não teve uma grande treta, uma rivalidade legal, um romance, absolutamente nada. Você tinha que se apegar ao mínimo que o programa te dava pra escolher alguém pra torcer. Você ia naquele ali que você achava mais legalzinho, ou mais bonito, ou pelo desempenho em provas, mas isso não era suficiente pra te prender. Às vezes eu ficava com a sensação de que toda terça os caras exibiam o mesmo programa. Pior, mais de uma vez eu esqueci que o programa ia passar, eu tive que ver no dia seguinte, e muitas vezes eu ficava entediado, mexendo no celular ali, me perguntando se ainda faltava muito pra acabar. Quando isso acontece, nunca é um bom sinal. A parada foi tão esquisita que a final chegou do nada, mal teve divulgação falando sobre essa final aí, ficou muito parecendo que eles anteciparam para encerrar logo, a Globo parar de passar vergonha e esquecer que isso existiu. Mas se por um lado o programa não contava nenhuma história, ele tinha até boas provas. Várias provas conseguiram me prender, eu achei elas bem produzidas e, mais importante, todas muito bem balanceadas, tanto que a campeã do programa foi a Paula, que arrebentou em todas as provas, foi merecido o prêmio, mas eu vou falar da final mais adiante. Ainda sobre as provas, a impressão que eu fiquei foi positiva. Elas eram bem feitas, o desafio emocionava, o grau de dificuldade era elevado sim, e ainda assim dava oportunidade para todos os participantes de forma igual. Mas eu vou ter que concordar com uma crítica que a galera estava fazendo. Várias provas dariam para ter sido feitas em uma quadra de escola qualquer. E esse tipo de detalhe acabava com a magia do reality, que é o lance da natureza selvagem, a galera ali no seu limite e tudo mais. Tudo parecia muito fake, quer dizer, a galera tava ali comendo aquelas comidinhas estranhas, dormindo na chuva, mas a mulherada, quando ia dar o depoimento, tava maquiada, arrumada,
era no limite, mas nem tanto, sabe? Ponto negativo também pro senhor André Marques, que, meu Jesus, apresentou o programa como se estivesse trabalhando em uma segunda-feira de ressaca depois de um fim de semana de muita loucura e cachaça. O cara tava sem a menor vontade, sem tesão nenhum de estar ali, ele não conseguiu extrair nada dos participantes, nem durante as provas, nem no portal, que era onde rolava lá a eliminação dos participantes, momento que deveria ser de tensão, de apreensão. Porra nenhuma, muito sem sal. Aliás, só abrir um parênteses aqui sobre esse portal aí. Simplesmente não deu certo. Eu já acho zoado a decisão de quem vai sair e ser por voto, porque em determinado ponto os participantes que têm o melhor desempenho em provas, ou seja, quem tava legal de assistir vira alvo e a galera vai lá e elimina, sobrando só o povo meia bomba. Mas enfim, já que é assim, bota uma emoção nesse treco aí. Era cansativo demais de ver. Em quase todos os programas a gente já sabia quem ia sair, porque os participantes tinham se organizado para votar em uma pessoa. Era ainda pior quando a própria pessoa pedia para sair. Aí a galera tinha que ir no portal e votar só para cumprir tabela. Tudo isso era piorado com zero vontade e carisma do André Marques, que contava os votos sem nenhuma emoção. Teve vezes que ele nem conseguiu quebrar o colar do eliminado, tamanha a vontade dele de estar ali. E eu até entendo, quem é que nunca pegou aquele job que você não queria fazer de jeito nenhum, mas você precisava? Aí enquanto você tava lá fazendo, você ficava meio que pensando nas várias coisas divertidas que você poderia estar fazendo se não tivesse pego esse job. Dá pra entender, só não dá pra assistir. É deprimente. Até o momento que poderia melhorar um pouco essa bad vibe, deu errado. Eu tô falando do quadro humorístico do programa Que Pariu, o que é que foi aquilo? Batizado de Sem Limites, o quadro apresentado pelo Rafael Infante, meio que seguia aquela fórmula que a gente já conhece de outros realities, como o próprio Cat BBB, por exemplo. O comediante ia lá comentando alguns acontecimentos recentes do programa, tirando onda com as situações. O problema é que não apenas o Infante não é o Rafael Portugal, como o texto era péssimo e o próprio reality não oferecia muito material para ele explorar. E eles ainda tentaram colocar alguns vídeos feitos pelos populares, né, os poucos internautas que tiveram a manha de produzir conteúdo sobre o No Limite, mas, meu irmão, era vergonha alheia daquelas de dar calafrio mesmo. Esse quadro me fez lembrar do quadro humorístico do Carioca lá na Fazenda, e essa era a última coisa que eu queria me lembrar. Já deu risada do quadro do Carioca? Vocês perceberam que pouca coisa deu certo nessa edição do No Limite, mas tinha uma coisa que não tinha como dar errado, a coisa mais esperada de todas. Me diz uma coisa, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa em No Limite? Olho de cabra, caralho! A prova das comidas repugnantes. Era isso que o Brasil precisava, mas até isso flopou absurdamente. A prova foi extremamente sem emoção, todo mundo conseguiu cumprir a prova, ninguém passou mal e a disputa acabou sendo decidida em um esquema de velocidade. Quem bebia o shot nojento lá mais devagar era eliminado, até que sobraram apenas 2 participantes. Mas como a praga que jogaram nesse No Limite foi poderosa para terminar de coroar esse flop, uma das minas que tava nessa final aí, que mandou benzão na prova, foi eliminada. Por quê? Porque a galera se juntou, ela virou alvo e é isso. Levando todo esse desastre em consideração, não tinha mesmo como a final dar certo, né? Como eu disse, ela foi muito repentina, ainda tinha uma galera no programa que foi eliminada na final mesmo, restando apenas 2 finalistas que depois de todo o esforço até ali, todas as provas, todos os perrengues, se enfrentariam em uma prova insana conhecida como votação popular. Exatamente, depois dos caras se fuderem por mais de 20 dias, o programa foi decidido num concurso de popularidade. Você tá de brincadeira comigo? Um desastre completo. Como disse, o programa foi completamente vazio, ele não tinha uma história emocionante de superação ou qualquer coisa que valesse a pena ser lembrada, mas ainda assim eles tentaram. Encheram a final com um monte de VT, com cena dos participantes em provas e só. Parecia que estavam repetindo de novo e de novo o mesmo VT. Afinal, teve a pior audiência de todas as edições do No Limite e com certeza não foi à toa, hein? E olha que eu amo reality show, eu já vi tudo que é reality possível. Eu vi aquele A Casa, que era 100 pessoas vivendo numa casa só, reality pra arrumar namorada pro Supla, Busão do Brasil, tudo. Eu assisto tudo
e acho que nunca fiquei tão indiferente assistindo a um reality show na minha vida. No Limite até tentou, trouxe um monte de ex-BBB sarado, contou com uma produção bacana e provas até emocionantes, mas faltou tudo, faltou história, faltou inspiração, faltou tesão, faltou graça, faltou interação com o público, por isso dou pra No Limite a nota 2. Ainda bem que acabou e eu não tenho que ouvir mais nenhum discurso motivacional do Guilherme Napolitano. Eu não sei o motivo pelo qual gostaria de entender para me tornar algo melhor de repente. Eu duvido muito, mas vou perguntar mesmo assim. Você teve a manha de assistir essa edição do No Limite? Se não teve, parabéns. Se teve, me conta aí nos comentários o que é que você mais gostou e menos gostou de No Limite. E como sempre, valeu demais por ter assistido até aqui. Um cheiro para todos vocês e até o próximo vídeo.